Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência. Você pode assistir o nosso Antenados pela internet em www.boasnovas.tv e também pode baixar o aplicativo de Android e iPhone para o seu celular. E aí pode assistir ao vivo, ouvir a Rádio Boas Novas ao vivo, ver os programas passados, enfim, para você curtir toda a programação da Rede Boas Novas. O debate hoje vai ser muito interessante, vamos falar sobre ética cristã. Ética cristã é quando nós pegamos os ensinamentos da Bíblia e tornamos eles os padrões de atuação na sociedade. Então, o nosso agir, as nossas decisões são baseadas nos ensinamentos bíblicos. Mas é interessante também porque a Bíblia, em alguns locais, fala que nós devemos nos submeter às leis de onde nós vivemos. E, às vezes, as leis dos locais que nós vivemos vão contra aquilo que nós acreditamos ou entendemos. E também, às vezes, a Bíblia não entra em detalhes em coisas que hoje nós enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, o uso de drogas. A Bíblia não fala explicitamente que é errado usar drogas, porque talvez nem existia esse conceito antigamente, mas ela fala que você não pode usar nada que vai fazer mal ao seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas também, quando a gente toca nisso, entra em coisas ambíguas, do tipo, então comer comida que faz mal à saúde, faz mal, enfim, ao templo do Espírito Santo, obesidade, você está tratando mal o seu corpo, faz mal para o templo do Espírito Santo. Enfim, a gente vai entrar em algumas questões muito interessantes sobre o que é ética cristã hoje. Se a gente fala que é baseado em ensinamentos bíblicos e aqueles ensinamentos não mudam, a ética cristã necessariamente na sua raiz não deve mudar. Mas ela também acompanha a evolução da sociedade, até que ponto ela mudou ou não mudou. Vamos debater hoje aqui no Antenados com ele, que é pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, também é músico, pastor Alexandre Pilar. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui, vai ser bom, porque eu acho que ética é uma questão uma necessidade muito grande. Ética eclesiástica, ética cristã, ética pastoral. Então, que seja muito abençoado esse programa. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista de Piedade, pastor Sidney Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar com vocês e que esse tema seja elucidador para nós aqui presentes e para os ouvintes também. Bem-vindo. Também recebo ele, que é pastor da Igreja da Cidade, pastor Moisés Ambrosio. Pastor, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos aqui para tratar sobre ética, né? E se a coisa for der tempo, vai pegar fogo, né? Porque hoje, o pastor Alexandre, ele abriu aqui, ó. André, tem ética até pastoral, que a gente chega até o ponto de conversar. Na hora de abrir uma igreja, se você tem ética, você tem que entender a distância de uma igreja para outra, ou entender, enfim, conversar com os pastores. Ixi, tem muita coisa para a gente debater aqui nesse programa sobre ética. Também recebo ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, no Rio de Janeiro. Pastor Silas Cavalcante, bem-vindo, pastor. Obrigado, André. É um prazer retornar mais uma vez ao debate. É um prazer estar aqui com nossos amigos, pastores. Tenho certeza que vamos aprender muito, todos juntos. Vamos aí trocar essas experiências e os telespectadores com certeza vão ser agraciados. Eu rogo a Deus um grande debate que vai ilustrar os princípios éticos à luz da Bíblia e à luz da sociedade também. Bem-vindo, pastor. Você já pode participar durante o programa. Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Pastores, como eu falei aqui, a gente pega os comportamentos, enfim, os ensinamentos bíblicos e tornamos ele o padrão da nossa conduta. E quando eu falo de conduta, essa palavra de fato norteia a questão da moralidade humana. Então, a conduta moral do homem, nossa, ela é pautada pela Bíblia. Muitas pessoas estão dizendo que hoje essa ética cristã está sob ataque, né? Que com leis, ou com comportamentos, ou com qualquer outra coisa que vão querer mudar. Às vezes eu retruco ainda, debato e tudo, mas eu não sei se o ataque vem mais da sociedade, de fora para dentro, ou o ataque é uma implosão, é de dentro para fora. Somos nós mesmos evangélicos mudando, batendo, discutindo, não respeitando um ao outro no que diz em ética pastoral, em outras questões. Você acha que, de fato, existe um ataque sobre a ética e a moralidade cristã nos tempos de hoje? E de onde isso mais acontece? É da sociedade para a igreja ou da igreja mesmo dentro dela? Eu acho que tem fogo inimigo e fogo amigo. Eu acho que tem fogo inimigo e fogo amigo. Fogo amigo é ótimo, né? Na guerra tinha muito isso, né? Quando o soldado estava entrincheirado e o rádio operador dava as coordenadas para o avião lançar atrás das linhas inimigas. Às vezes ele errava as coordenadas e acabava explodindo os próprios soldados aliados que estavam ali. Existe muito fogo amigo. Existem muitos pastores levantando questões assim muito polêmicas. Acho que as pessoas hoje querem ser muito polêmico. Acho que as pessoas querem trazer... tivemos agora há pouco tempo uma entrevista do pastor Caio Fábio num programa secular,
de noite, onde ele, como diz, ele chutou o pau da barraca, ele falou coisas atrozes, princípios que nós já estamos aí debatendo, os princípios éticos, e ele colocou lá que a igreja é uma farsa, que a igreja... Muito infeliz. E ele realmente deturpou tudo aquilo que a igreja traz como pilar, que são princípios de... Vamos voltar à questão, a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Jesus disse, não vos peço que os tireis do mundo, mas que o livrai do mal. Então, a questão ética é uma coisa que a igreja está perdendo. Eu lembro, quando eu era garoto, que as pessoas tinham prazer de negociar com o cristão. Na minha época do exército, eu fui paraquedista militar, por incrível, agora eu estou um pouco mais gordinho, mas fui paraquedista militar, né? E eu via que os soldados, naquela época eu não era evangélico, mas os soldados evangélicos eram os melhores, eram os que menos davam alteração. Não dava alteração, eles tinham assim, um comportamento exemplar. Eu via que as pessoas tinham respeito, ainda que nos chamasse de Bíblia, nos chamasse de crentes, né, dos Bíblias, havia essa diferenciação. E hoje a coisa está um pouco difícil, por essa questão ética de mau comportamento, onde não se confia mais naquele cristão como se confiava no passado, porque sabia que o cristão tinha por meta guardar os princípios bíblicos de comprar e pagar, de pegar emprestado e devolver, de ter relacionamento com as pessoas sempre dentro de um princípio honesto. Eu lembro que meu pai ele tinha conta na padaria, naquela época tinha muito isso, e as pessoas, uma família de 10 irmãos, e o dono da padaria, ele tinha prazer de dar crédito ao meu pai. E hoje, quando se fala um pouquinho de relacionamento entre cristãos, existem muitas coisas que as pessoas têm medo. Eu não consigo, quando se fala, principalmente nós pastores, inclusive ontem aconteceu aí uma reportagem de um pastor pregador de Camboriú, não sei nem se eu devo falar o nome dele aqui, por questões éticas, vamos dizer assim. Um grande pastor famoso de Camboriú foi preso com uma substância que ainda não pode se comprovar que é cocaína, que tem que ir para o laboratório, e com pistola, com PT-40, com farta munição, e isso tem manchado a igreja. Então esse pastor que é famoso, um famoso pregador de Camboriú, foi preso ontem, não sei se foi no Paraná, com droga e com armamento. E isso fere a nossa ética, e isso acaba constrangendo toda a comunidade pastoral. Já começamos a 300 por hora aqui. Quando eu ouço essas histórias assim, eu sempre lembro de um pregador americano que montaram todo um esquema para ele ser escandalizado. Então, assim, eu tenho, por ética, eu prefiro, é bom esperar, porque a gente sabe que desmoralizar um grande líder é tirar o seu líder de um rebanho e perder o rebanho. Então, isso é ética pastoral, né? A gente proteger os nossos irmãos pastores. Mas eu acho que o Espírito Santo, ele é um gerador de ética, porque ética tem a ver com caráter. E quando nós vemos Gálatas capítulo 5, a gente começa a ver a grande evidência do agir do Espírito. Eu acho que melhoraria muito a nossa ética enquanto cristão, enquanto líder, se a gente começasse a relacionar nas prioridades do Espírito, na ordem certa. Primeiramente, na ordem de filiação. Romanos capítulo 8 diz que a primeira obra do Espírito é nos fazer filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o agir da transformação interior desse Espírito, que é o que mente não mente mais, o safado não é mais safado, o que não tem caráter passar a ter caráter. Eu acho que as evidências sensoriais do Espírito hoje são muito mais aplaudidas e desejadas. Os labaxé, eu falo em línguas, sou pentecostal, só que nós precisamos rever o que é pentecostalismo numa ótica bíblica cristã, porque nós precisamos ter uma vida no Espírito baseada na transformação interna ao externo. As pessoas às vezes ficam um pouco escandalizadas comigo, porque eu digo o seguinte: eu não me preocupo com o seu dom, nem valorizo o seu dom se você fala 1000 línguas, ou deixa de falar 1000 línguas, ou tem poder para isso ou poder para aquilo. Eu valorizo muito o agir do Espírito que começa de dentro para fora, transformando o sujeito. Você olhando na vida dele, uma frutificação de um caráter transformado. Nós precisamos valorizar mais essas coisas, sabe? Eu acho que hoje em dia, infelizmente,
nós vemos pessoas com grande evidência sensoriais do espírito, e às vezes por esses mesmos lugares que a gente também vê grandes escândalos. Não, e eu acho que esse assunto de ética é muito bom a gente tocar contra isso, porque de fato ética, ele é o parâmetro de conduta não para questões espirituais. Se a gente parar para pensar, olha, não é o... Ele não julga o que é espiritual. E o que ele espera ter da gente é, por exemplo, você se converteu, tudo bem, mas a mudança de relacionamento que você teve com Deus na sua conversão vai se refletir na mudança de relacionamento que você tem agora com as pessoas para fora. Por exemplo, um bom crente, para mim, não é um cara que vai só para a igreja e sabe toda a Bíblia, estuda, lê, fala em línguas, canta, amém, glória a Deus, tudo. Mas ele é um bom empregado. Sim. Né? Ele é um bom pai, ele é um bom patrão, ele é um bom amigo, é um cara que aquilo empresta, ou se for emprestar depois paga, o que você falou, compra, André, paga. não é espiritual, mas do espiritual parece que extrapola e chega ao social, chega ao relacional. É o que a gente estava colocando assim, a gente, ainda que eticamente falando, a gente não esteja falando de questões do que o espírito faz e como é do governo e da administração da liturgia, mas vai se perceber na sociedade se esse espírito que a gente diz crer e diz morar em nós, ele se evidencia. O avivamento, aí eu vou até usar, na continuidade do que o irmão falou, o avivamento ele é percebido nisso, muito mais do que por aspectos externos. Seja os avivamentos mais recentes, de 100 anos para cá, um pouco mais, e o avivamento bíblico, do que a gente vê nas histórias, seja de Israel e principalmente na chegada de Jesus, a manifestação da vida do Espírito na vida dos apóstolos, é um avivamento que vem da vida no Espírito, mas passa disso, ele extrapola isso e é evidenciado pelo achar graça diante do povo, né? A expressão que o Lucas vai usar em Atos, né? Eles achavam graça diante do povo, ou seja, o povo via nos cristãos uma coisa impressionante, eles admiravam os cristãos pela maneira como eles viviam. Então, essa realidade espiritual se transformava numa ética social. A ética vai evidenciar no testemunho, não tem jeito. E a gente carece de bons testemunhos. Que na verdade eles seguiam aquele povo não pelo que eles pulavam, pelo que eles gritavam, pela vida que eles tinham. Pelo partir do pão, pelas orações. Você falou uma coisa sobre a ética está entrando na igreja, a igreja está entrando, a ética está conseguindo. Existe dentro da filosofia que é chamado hedonismo, que é a prática de quê? Da busca do prazer e da felicidade. Hoje a gente está vendo, que se a gente for querer estudar um pouquinho mais, que esse sistema, que é epicurista, né, que a gente chama assim, ele está introduzido, está tentando, algumas igrejas usando esse sistema filosófico, que é a busca do prazer e da felicidade. Onde o povo hoje, ele busca a igreja não para ter essa sensação de amar a Deus, de buscar a Deus, mas buscando prazer em si, um homem, e a busca da felicidade dentro da igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não é lugar de você ter paz, harmonia, não. Só que estão trocando as coisas. A questão é que... E aí tem os grandes pregadores, as grandes igrejas que descobriram esse filão, onde o povo hoje não estão buscando a Deus, estão buscando o prazer pessoal e a felicidade, entre aspas, hoje nesse mundo, e as igrejas estão abarrotadas por causa disso. Enquanto a igreja primitiva, ela se preocupava em servir a igreja, o crente da igreja primitiva, ele tinha por princípio servir. Barnabé, ele vendeu toda a sua herdade para se dedicar, deu a obra de Deus. As pessoas hoje vão para a igreja perguntando se aquela igreja tem ar-condicionado, a poltrona é acolchoada, tem salinha para os meus filhos, a mensagem do pastor é boa. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas em servir, mas ser servido. E o evangelho não é isso. As mensagens triunfalistas têm atraído essas pessoas, mas quando vem a aprovação, a mensagem triunfalista não sustenta. Porque dentro da igreja, foi o que o pastor falou, eles se acham super crentes, eles acham acima de tudo do bem e do mal. Mas quando sai da igreja, eles veem que a realidade deles não é essa. Eles veem que a Bíblia diz, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, como os pregadores gostam de pregar. Mas se você for atingido
Porque tem hora que nós somos atingidos. E a ética cristã nos ensina a nos comportarmos quando nós sofremos pelas tribulações, pelas perseguições que o Evangelho traz. Então, a igreja cristã, ela precisa aprender, foi como o pastor falou, que nos Estados Unidos teve uma frase durante a Segunda Guerra Mundial que era o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E a igreja hoje, como o pastor Moisés disse, os crentes de hoje querem que a igreja seja um centro de entretenimento, de prazer e de lazer. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre ética e a gente vai dar continuidade, que é uma coisa muito interessante. A gente já começou a tatear esse início de debate, mas uma coisa, enquanto os pastores estavam falando e me veio em mente, foi muito esclarecedor e eu quero compartilhar para a gente também falar um pouco no próximo bloco. Porque quando nós também falamos de ética cristã, qualquer outra ética, ela só não imputa talvez uma responsabilidade, uma conduta para você não errar. Não é isso, porque nós erramos, mas errando, qual vai ser o seu comportamento diante desse erro? Essa que é a minha maior questão. Eu não julgo pessoas que erram, eu julgo pessoas que erram e inventam desculpa. Por exemplo, a viagem vai no saco um monte de dinheiro, e é errado isso porque é evasão de divisa, aí é preso, fala, é o Satanás. Se você é ético e tem ética cristã, e não, às vezes você comete, eu já cometi muitos erros, mas pego isso aqui, realmente eu estava errado, como é que é? Tem que pagar multa? Quem tem que fazer para eu poder me liberar disso aqui? Mas não, a gente inventa, fala que é espiritual, é uma coisa que a gente já fala, começa do espiritual e afeta o externo. Mas quando acontece alguma coisa externamente, que é para ser tratado externamente, a gente fala, não, mas é Satanás que se levantou furiosamente contra a minha vida. Então, a ética não é no não errar, a ética é como é que você se levanta de um erro. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.